Meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos e sou psicóloga. Os meus problemas começaram aos 11 anos, quando eu comecei a sofrer bullying na escola. Eu comecei a ficar com uma autoestima extremamente baixa, eu não conseguia mais olhar para mim mesma e ver valor em quem eu era. Eu olhava no espelho e eu só conseguia odiar aquilo que eu via. Isso foi fazendo com que eu me tornasse uma pessoa extremamente deprimida, extremamente triste, extremamente sozinha. A automutilação começou como uma ideia que parecia muito inofensiva, mas que foi se tornando cada vez pior. Então, começou em casa mesmo, com gilete, com aquilo que eu tinha, e eu comecei a fazer ali pequenos cortes em lugares que eu imaginava que ninguém nunca ia reparar. Tinha muitas vezes em que eu olhava para o meu futuro, eu olhava para os dias que viriam e eu não via sentido. Eu não via sentido na minha vida, eu não tinha sonhos para o meu futuro, eu não via absolutamente nada de bom, assim, no meu futuro mesmo. Eu olhava para os dias que viriam e eu não via sentido. Parecia que eram dias que se repetiam, e eu ia viver daquela forma para sempre. Nunca ia ver propósito para minha vida ou significado. Eu cheguei com os meus pais bastante cedo na igreja, mas durante muito tempo eu só estive ali presente fisicamente, porque eu não conseguia ser quem eu era nem com Deus. Então eu estava assim tão odiando a mim mesma que eu não conseguia ser verdadeira, sincera nem com Deus. Eu não acreditava que nem Ele pudesse me aceitar, pudesse me amar. Durante algum tempo eu acreditei que pela psicologia eu conseguiria me entender, conseguiria ser transformada simplesmente por estar lendo as coisas, por estar aprendendo as coisas. Eu me identificava com a depressão, eu me identificava com a ansiedade, eu me identificava com diversos transtornos. Então eu acreditava que estudando e colocando aquilo em prática, eu ia conseguir me resolver, eu ia conseguir me curar sozinha, eu ia conseguir fazer algo por mim. E ao mesmo tempo eu ouvia falar do Espírito Santo. E durante muito tempo eu relutei contra essa ideia de que seria o Espírito Santo que me mudaria. Durante muito tempo eu tentava intelectualizar isso, tentava compreender racionalmente, mas não conseguia. E então entrava ano, saía ano, e eu continuava daquela mesma forma. Passava um ano da faculdade, 2 anos, 3 anos, e eu continuava me sentindo daquela mesma maneira, me sentindo daquela mesma forma. Foi então que no auge do sofrimento, quando eu sabia que eu não tinha mais porta para bater, eu não tinha mais o que fazer. Eu já estava nessa altura pensando se a minha vida realmente tinha sentido, se realmente valia a pena continuar vivendo. Foi nesse momento que caiu a ficha e eu pensei, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. Sem ele eu não vou conseguir continuar. Nesse momento eu entendi que eu não poderia mudar a mim mesma, que teorias não poderiam mudar a mim mesma, que outras pessoas não poderiam mudar o que eu sentia, que só o Espírito Santo poderia transformar meu interior, que só o Espírito Santo poderia me transformar mesmo. Então chegou o jejum de Daniel, eu já tinha participado outras vezes, mas eu nunca tinha me entregado totalmente e vivido aquele jejum de Daniel com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Então nesse jejum eu me dispus a me entregar mesmo. Eu busquei fazer desafios comigo mesma, abrindo mão de comportamentos que eu tinha, de coisas que eu pensava, de coisas que não agradavam. Fui começando a fazer desafios de abrir mão de coisas que eu gostava de fazer, então, mas conforme eu fui abrindo mão de fazer essas coisas, de passar aquele tempo nas redes sociais, de assistir um filme, de assistir a televisão, eu comecei a perceber que sobrava tempo. Então eu pegava as minhas coisas, pegava a minha Bíblia, pegava as minhas canetas e eu começava a ler como se Deus estivesse ali do meu lado, como se Ele estivesse falando comigo. Mesmo que a Bíblia tivesse sido escrita há tanto tempo, era como se Ele estivesse falando aquelas coisas para mim. Eu comecei a orar e não simplesmente orar, eu comecei a ser sincera com Deus, falando para Deus aquelas coisas que eu não tinha coragem de falar para mais ninguém, realmente me abrindo. E nessa sinceridade eu fui começando a construir um relacionamento com Deus que eu não tinha com mais ninguém. Nesse jejum de Daniel, eu falava com Deus que eu queria viver aquilo como se eu fosse uma noiva mesmo, esperando o dia do casamento, esperando receber
receber aquilo que eu tanto ansiava receber. Então, no momento da busca, o pastor chamou todos lá para frente, aqueles que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eu fui e eu lembro que o bispo Macedo estava fazendo, era uma videoconferência, então ele estava ali falando sobre o Espírito Santo e orando para que as pessoas recebessem. E eu cheguei pertinho do altar e me desliguei de todas as coisas. Eu esqueci que eu estava na igreja, eu esqueci onde eu estava e eu me foquei em Deus. Eu imaginei Ele na minha frente e eu falei tudo. Eu realmente me entreguei tudo que eu tinha. Eu lembro que eu me sentia como um vaso quebrado e eu lembro que foi como se Deus juntasse todos aqueles cacos e fizesse um vaso novo. Foi um dia extremamente simples, mas para mim extremamente especial. Naquele momento eu lembro de recebê-lo sobre mim, do Espírito Santo descer sobre mim, com uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida. Eu nunca tinha sentido aquele tipo de alegria, aquele tipo de paz e aquele tipo de certeza de que ainda que ninguém no mundo me aceitasse, ainda que ninguém no mundo me aprovasse, que ainda que ninguém no mundo me amasse, que Deus me amava, que Ele era não só comigo, mas Ele era dentro de mim, que não havia mais distância, que agora Ele era comigo, junto comigo, e que ainda que eu perdesse tudo de importante, tudo que eu considerava importante na vida, eu continuaria tendo o que eu tinha de mais precioso. Eu lembro de fazer muito sentido aquela passagem que fala do homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo, porque eu realmente recebi vida naquele dia. Durante toda a minha vida eu tinha caminhado sem vida, sem entender o meu valor, sem entender o meu propósito, mas naquele dia eu recebi vida. A partir daquele momento eu entendi que esse era o meu propósito, que eu era amada por Deus e que a minha identidade não eram outras coisas, mas em ser filha dele, em servir a ele durante cada dia da minha vida. Então eu entendi que esse era o meu tesouro, que o meu tesouro não eram os bens dessa vida, não eram as coisas que essa vida poderia proporcionar, mas que o meu tesouro era o próprio Espírito Santo dentro de mim a cada dia da minha vida. Eu percebi que o vazio dentro do ser humano é algo que nenhuma teoria, que nenhuma técnica, que nenhum profissional pode resolver ou mudar, que somente o sangue mesmo de Jesus nos cobrindo, que somente o Espírito Santo é que preenche esse espaço que é dele, somente ele. Hoje eu também ajudo, participo do projeto HELP, que é um projeto maravilhoso, especialmente dentro das escolas, conscientizando sobre essas questões da automutilação, sobre a questão do bullying, sobre a questão do abuso. E como psicóloga e sendo uma pessoa cristã, eu posso, de alguma forma, ser a escuta que muitas vezes as pessoas não têm. Então, poder ser os ouvidos para aquele que nunca teve alguém que pudesse ouvir. Então, eu creio que ele me tornou ainda mais sensível para perceber esse sofrimento. O Espírito Santo, ele é ao mesmo tempo em que eu sou templo dele, casa dele, ele também é minha casa. É com quem eu me sinto mais à vontade no mundo inteiro para ser quem eu sou. É o meu melhor amigo mesmo, o amigo mais íntimo, mais próximo. É tudo que eu tenho, é o meu maior tesouro mesmo. Não há palavras no mundo que eu possa para mensurar, para dizer o que ele significa para mim. Ele significa tudo. Foi aquele que me salvou, que me deu vida e que vive em mim.